E aí, rapaziada, beleza? Uma ótima segunda-feira para todo mundo aí. Aparentemente de sol aqui em Floripa, não sei como é que é no resto do país, né? Espero que todo mundo tenha ido bem aí de final de semana. E hoje eu vou começar aí as notícias games com mais algumas novidades a respeito da Sony, tá? Em entrevista recente, Jim Ryan, que é o CEO da Sony, ele respondeu aí uma série de perguntas e coisa e tal, e algumas perguntas até bem interessantes para você que está de olho no PlayStation 5, né? Você sabe o que é Game Pass? Sabe o que é Game Pass? O Game Pass, algo parecido, pode estar aparecendo aí no PlayStation 5, tá? Então, para você entender o que é Game Pass. Game Pass é um serviço de assinatura, parecido como o Netflix, né? Só que o Netflix você conhece, é de filmes, é um serviço de streaming de filmes, né? E nós temos hoje no Xbox um serviço chamado Game Pass, que copia mais ou menos aquele sistema, onde você tem uma assinatura e você tem ali à sua disposição uma série de jogos. Hoje o Game Pass ali conta aproximadamente com 300 e poucos jogos, agora com a entrada dos jogos da EA, né? Se você manter um ano de assinatura, durante esse um ano, todo mês entram ali aproximadamente mais 10 jogos, ou seja, o cara que assinar hoje o Game Pass, ele vai ter mais de 300 jogos de largada, e durante aquele um ano vão entrar outros 120 jogos pro cara. Então, quer dizer, é muita coisa, né? Um serviço assim, nossa, excepcional para quem tem hoje console, é o melhor serviço hoje, ou de todos os tempos, inclusive no console, né? E o Jim Ryan foi questionado a respeito disso, se a Sony tem planos de trazer algo parecido para o PlayStation e tudo mais. A Sony até tem um negócio muito legal agora no começo da geração, que é o PlayStation Plus Essentials, que você basta assinar ali a PS Plus no PlayStation 5 e você tem ali 20 jogos liberados para você, God of War, Resident Evil 7, enfim, alguns jogos, né? Mas aquilo ali já dá algum indício, e mais ou menos por causa disso é que Jim Ryan acabou sendo perguntado a respeito do Game Pass. E ele, um tempo atrás, a Sony acabou vindo ao público falando que ela não pensava em fazer nada parecido, porque achava que o serviço não se encaixava na maneira dela trabalhar e tudo mais, que ela achava muito caro de produzir os jogos para acabar liberando no serviço, e piririm pororó. Só que enfim, né, cara, graças a Deus a gente tem uma coisa muito legal aí chamada concorrência. Eu sei que tem nego que está no PlayStation torcendo contra o Xbox, nego que está no Xbox torcendo contra o PlayStation, mas a verdade é que um serviço é muito bom para o outro, né, cara? E devido ao Xbox, ao Game Pass, ser uma coisa tão legal, tão forte, a Sony com certeza está sim pensando em algo parecido, tá? E o Jim Ryan falou o seguinte, que não podia adiantar nada, mas que em breve teremos novidades da Sony. Então, provavelmente ela deve estar pensando em algo, se não igual, mas algo parecido, e pode pintar mais perto do que a gente está esperando, tá joia? Outra coisa que ele falou é que essa atual geração que está começando do PlayStation 5 aí, e Xbox Series deve durar de 5 a 7 anos. Isso para nós não é nenhuma novidade, né? Mas o tempo, é mais ou menos o tempo aí que uma geração demora, uns 7 anos aproximadamente, né? Provavelmente deve pintar nessa geração consoles premium, como teve na geração passada. Né? Na geração passada, PlayStation lançou o PlayStation 4 Pro e o Xbox lançou o Xbox One X, que era o consoles premium. Nessa geração novamente deve aparecer isso, principalmente aí, uma vez que o hardware do PlayStation ele é um hardware inferior em relação ao Xbox Series X, então provavelmente a Sony não vai querer deixar aparecer essa diferença, né? Isso aí deve começar a aparecer daqui a uns 2 anos, então até lá a Sony deve já estar trabalhando no PlayStation 5 Pro, tá? Não duvido disso, deve aparecer. Outra coisa também que a Sony acabou mencionando que é interessante é que os jogos dela vão passar a aparecer mais no PC, tá, gente? A Sony sempre teve esse grande slogan aí de falar em exclusivos, exclusivos e tal, mas recentemente ela lançou um jogo, o Horizon Zero Dawn, saiu para o PC, ao que tudo indica aí, ele foi muito bem, isso abriu portas, né? Então a Sony, na época, quando lançou ali meio que para testar, para ver recepção e tudo mais, mas eu acho que foi muito bem, e a Sony já colocou isso como uma realidade dela, que outros jogos dela vão parar no PC também, tá joia? E só para fechar mais uma loja americana, ela começou a fazer skins personalizadas para o PlayStation 5. Né? Vocês sabem que o PlayStation 5, na verdade, ele é só aquela parte preta do console. Ele tem aquelas duas laterais brancas ali, que são enfeite, para o console ficar mais bacana e coisa e tal. Então essa empresa começou a pintar essas partes de fora, criar essas partes personalizadas em outras cores e coisa e tal, e vender. Só que isso, né, para a gente, consumidor, a gente vê como uma coisa legal, para a Sony não é. Por quê?
porque a Sony quer fazer e vender isso, né? Quer vender essa personalização. Então a Sony, obviamente, processou a empresa, né? Essa loja e tal, e a loja, aí, para não ter que pagar uma indenização milionária, acabou tendo que fechar as portas, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe que é tudo muito no-oba-oba, mas lá no exterior não é assim. Quando você é processado, o negócio realmente é levado a sério. Então a loja acabou fechando as portas aí para não se incomodar. Diz a lenda que a loja está tentando voltar, buscando outras formas de financiamento e tudo mais, com outra proposta, mas enfim, a princípio ela está fechada. Tá joia, gente? Essas eram as notícias aí da nossa segunda-feira. Obrigado a todo mundo, um abraço, fui!